Bom, eu gostaria de começar agradecendo ao Germano e ao Eduardo o convite para apresentar a palestra e a oportunidade de montar realmente essa palestra que há bastante tempo eu gostaria já de ter montado. Bom, obrigada, Sr. Maxwell. A gente vai ver que na Idade Antiga, nas ciências naturais antigas, nós tínhamos três coisas independentes: eletricidade, magnetismo e ótica. Depois a gente vai ver que a tecnologia é a base da Revolução Industrial, certo? Em seguida, a gente quer começar a explicar o que são os fenômenos eletro e magnéticos. Para isso, a gente vai mencionar a aula de Hans Christian Ørsted, que fez uma grande mudança. Em seguida, a lei de indução de Faraday. Tá? Aí vamos começar a caminhar no sentido de ver que eletricidade, magnetismo e ótica, na verdade, são diferentes aspectos de uma mesma física. Então nós temos a unificação da eletricidade, magnetismo e ótica, o que hoje em física, em qualquer curso de física, você vai chamar de as quatro equações de Maxwell. Para isso nós vamos ter a detecção das ondas eletromagnéticas, feitas inicialmente por Hertz, e por fim, obrigada, Sr. Maxwell. Então, na Idade Antiga, por exemplo, em textos egípcios, em torno de 2750 a.C., já se falava do peixe elétrico no Rio Nilo. Na verdade, naturalistas e médicos das eras anteriores a Cristo, tá certo? Falavam que você poderia, curar ou melhorar os sintomas de gota e dor de cabeça de pessoas que sofriam choques elétricos através, por exemplo, desses peixes e tudo mais. Eu vou algumas vezes falar um pouco de história, mas não tem como eu seguir todo o caminho de história. Muitas vezes eu vou estar pegando o fenômeno e usando como nós explicamos hoje. Mas na medida que dá, a gente vai vendo. E Tales de Mileto, em 600 anos, mais ou menos em torno de 600 anos antes de Cristo, foi o primeiro que começou a estudar de uma maneira sistemática esse fenômeno que era pegar o âmbar. É uma resina que sai das árvores e ela fica solidificada. Quando você pega a resina e começa a fritar, eles atritavam com uma pele de gato, essa resina começa a atrair pedacinhos de palha. Mas eu preciso tentar fazer aqui, mas hoje o dia está extremamente úmido, então não está funcionando o experimento. E aí Tales chegou e disse: bom, a atração da palha, ele chamou que era um fenômeno magnético, porque nessa época já se conhecia as chamadas pedras-ímãs. E ele concluiu, na cabeça dele, que o âmbar que eu atritava com uma pele de gato, essa força de atração era uma força magnética. Tales estava errado. Bom, então nota que Tales vai começar a discutir de uma maneira sistemática os fenômenos elétrico e magnéticos 600 anos antes de Cristo. Mas só em 1600 depois de Cristo, Gilbert, que na verdade era médico, inclusive médico da rainha inglesa Elizabeth, tá certo? Ele estudou os fenômenos eletromagnéticos. Então se passam 2200 anos para que se comece a se explicar de uma maneira correta qual é a força que faz eu tenho um âmbar atritado com uma pele de gato, ele atrair, tá certo? As palhas. E você tem, por exemplo, hoje é mais fácil, Eu tenho o magneto que a gente tem na nossa casa, Você tem aqui bonitinho o magneto, e aqui você tem algo que tem ferro. Então, se eu tenho um ímã, ele fica preso no meu objeto, Se eu puder, eu também puxo, aqui. Então ele também está puxando um objeto, só que o ímã, ele vai estar puxando ou ele vai, na verdade, estar empurrando, que tem exatamente as mesmas características que o âmbar. Mas Gilbert, ele vai poder dizer que, apesar de parecerem iguais, na verdade, são forças diferentes. Um é a força magnética que você tem no ímã da sua casa, que você bota na geladeira, e você vai ter a força de atração que vem com você pegar um âmbar e atritar com uma pele de gato. Bom, no século XVIII, na verdade, a gente tem
Franklin. Franklin passa a fazer experiências de uma forma sistemática com a eletricidade. Em 1752, tem a experiência mais famosa de Franklin, de que ele teria pego uma chave de metal, amarrou na rabiola de uma pipa e colocou essa pipa dentro do que seria um trovão. E aí chegou na mão dele, porque ele colocou uma linha umedecida, chegavam pequenos choques nele. Então ele concluiu que esse trovão, na verdade, eram fenômenos elétricos. Ok? Bom, Volta, que vai viver no século XVIII e XIX, ele criou então a pilha voltaica, a nossa bateria. E a partir da bateria, nós temos como manter uma corrente elétrica fluindo nos nossos fios metálicos. Então é a primeira vez, não é que não existisse antes de Volta, não existisse alguma coisa para tentar manter, mas eram coisas bastante estáveis. E ele, através de pilhas de zinco e cobre, ele consegue manter a tal eletricidade, que nessa época não se chamava de carga elétrica, porque carga dá a ideia de coisas unitárias. Mas antigamente eles imaginavam que tivesse um fluido. Ok? Então, Volta, ele consegue dar, né, essa possibilidade de manter correntes elétricas de forma estável. Então, hoje nós sabemos que a origem das forças elétricas, tá certo? É a tal da carga elétrica. E a carga elétrica, alguns materiais possuem essa característica. Nós estamos acostumados a pensar em peso, porque todo mundo está preocupado com o seu peso, vai lá, pesa. Então a gente sabe que existe a massa. Os objetos têm massa. Mas alguns objetos, além de ter massa, eles têm carga elétrica. E quantos tipos diferentes, hoje nós chamamos de carga, tem? Nós temos dois tipos, que como são dois, nós atribuímos positivo e negativo, que é mais fácil. São os dois sinais muito fáceis de você trabalhar. E cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Cargas de sinais opostos, elas se atraem. Ok? Bom, mas não basta você ficar brincando de aplicar. Você tem que fazer uma fórmula, você tem que quantificar, você tem que ser capaz de prever. Isso, na verdade, quem consegue fazer essa equação, outros tentaram, inclusive Cavendish, que era, em 1785, Coulomb, ele consegue explicar, ele consegue ter uma fórmula para dizer o tamanho da força. Então, o tamanho da força, que é o módulo, depende do módulo delas, ok? Dividido pela distância delas ao quadrado. E é uma fórmula extremamente similar à gravitação de Newton. Só que na gravitação de Newton, em vez de ter carga elétrica, eu tenho massas. E o que essa fórmula diz pra gente? Se não tem carga elétrica, não tem força elétrica. Tá certo? Então, o corpo dos corpos, para se sentirem atraídos, se tiverem cargas opostas ou repelidos, eles têm que ter uma outra característica, que é a característica de carga. Além disso, apesar da gente ter uma cara muito parecida com a força da gravidade, existe uma tal constante. E nota como essa constante é muito grande, é 10⁹. Tá certo? Então, na verdade, o que eu fizer aqui, eu vou ter que multiplicar por 100 bilhões. Certo? Então, é um número grande. E o que são essas cargas elétricas? Como é que hoje nós sabemos, né, o que são essas cargas elétricas? Na verdade, todos os materiais, nós temos que são feitos de moléculas. Essas moléculas são feitas de átomos. E esses átomos são feitos de partículas subatômicas, em que algumas delas têm carga elétrica. Quais são as partículas subatômicas que nós temos? Elétrons, prótons e nêutrons. Então, para a gente parar de falar só coisas tão abstratas, vamos falar de alguma coisa que pertence ao nosso dia a dia, a água. A água, eu tenho a molécula d'água. A molécula d'água é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, eu estou nesse pedaço aqui. Mas cada átomo é feito de um núcleo e tem partículas em torno dele. Essas partículas que giram em torno do núcleo são os elétrons, têm carga negativa. As que estão aqui no centro, no caso
do oxigênio, eu tenho chamados os prótons e os nêutrons. O próton tem carga positiva. O valor da carga positiva é igualzinho ao número da carga elétrica, só que um sinal positivo. Além disso, ela tem uma outra partícula que são chamados nêutrons. Nêutron porque não tem carga elétrica, ela é eletricamente neutra. Bom, no caso do átomo de hidrogênio, eu tenho um próton de carga positiva e eu tenho um elétron girando. E os nossos átomos são eletricamente neutros. O que quer dizer isso? Se eu somar a carga negativa com a carga positiva, dá zero sempre. Tá ok? Bom, mas vamos ver um pouquinho desses átomos. Esse elétron foi descoberto só em 1897, século XIX. Então, a gente começa desde Tales de Mileto, que são 600 anos antes de Cristo, para a gente começar a descobrir a carga elétrica, olha só, vai ser só no século XIX. Olha como os números são pequenos. Eu tenho 10 a menos de 28, a tal da massa do elétron. O próton ele foi descoberto razoavelmente depois, quase 20 e poucos anos. Ele foi descoberto em Rutherford, em 1918. E a massa dele é quase 2.000 vezes a massa do elétron. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala do átomo, a gente esquece, em termos de massa, da massa do elétron. Para vocês terem uma ideia, vejam o que significa ser 2.000 vezes. Se eu tiver 1 quilo de elétron, eu vou ter 2 toneladas de próton. Tá certo? Se o número de elétrons que eu tenho aqui é igual ao número de prótons, e aqui eu tenho 1 quilo de elétrons, esse mesmo número de prótons corresponde a 2 toneladas. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar da massa, a gente só fala do próton. Mas nota, mesmo assim, é um número muito pequeno. Os dois têm a mesma carga elétrica. Esse é positivo, esse é negativo. Mas alguns átomos possuem o nêutron como oxigênio. Ele, por não ter carga elétrica, a carga elétrica dele é zero, ele só faz ser descoberta em 1932. Então é isso que hoje nós sabemos do que nós somos constituídos. Aquilo que vai gerar os nossos campos elétricos. Bom, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega números muito pequenos, massa 10 a menos 24, 10 a menos 28, será que esse número é realmente muito pequeno? Só para vocês terem uma ideia, o peso de um fio de cabelo é da ordem de 1 milionésimo de grama. Eu pego meu fio, vou pesar uma balança de alta precisão e dá mais ou menos 1 milionésimo. 10 a menos 3. Olha o quanto isso aqui é muito, 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 muito menor. Ok? No entanto, a gente pergunta o seguinte, eu estou falando do átomo. Qual é o tamanho típico de um átomo? 10 a menos 10. Mas números, quando são pequenos, a gente perde noção. E vale a pena a gente comparar um número tão pequeno com alguma coisa que a gente conhece. É possível ver o átomo a olho nu? Veja só, cabelo é alguma coisa que nós vemos todo santo dia, né? Levamos um bom tempo, bota para lá, bota para cá, certo? Então cabelo é algo que todo mundo vê. Qual é a espessura do cabelo? Bom, o meu deu 0,3 milímetros, ou seja, 3/10 do milímetro. Aquela menor subdivisão da minha régua, ele não chega a preencher uma inteira, mais ou menos 3/10. Mas fazer conta com 3 é chato. Eu botei 1/10, ok? Se eu comparar, tá, a espessura do meu cabelo com o raio de um átomo, eu vou ver que o raio do meu átomo é da ordem de 1 milhão de vezes mais fino que a espessura do meu cabelo. É como se eu pegasse o meu cabelo, dividisse em 1000 pedaços. Agora, cada pedaço desse 1.000, eu divido de novo em 1000 pedaços. Será que a gente consegue ver? Não, a gente não consegue ver. E aí, a gente vê que a nossa experiência do dia a dia não nos permite, na verdade, falar nada sobre o átomo. Porque o átomo, né, do qual todos nós somos feitos, nosso cabelo, a nossa pele, esse pointer, tudo é feito de átomo, ela não nos permite falar nada a partir de uma experiência direta de observação. Agora, eu falei, né, da força elétrica. Estou dizendo que são essas partículas, elétrons e prótons, responsáveis por essa força.
Mas será que realmente são? Vamos ver, por exemplo, que eu tenho um átomo de hidrogênio, o mais simplesinho. Eu tenho um próton de carga positiva e um elétron de carga negativa. Se eu fizer, eu tenho a massa, tenho a carga, se eu tenho a massa, eu sei qual é a força da gravidade que o meu próton vai ficar puxando o meu elétron para ele se manter na trajetória. Tem um valor muito pequeno. Mas eu também sei calcular a força elétrica, porque eu sei o raio. E aí, nota que esse número é pequeno, mas muito maior. Então, o que mantém o meu átomo estável é que a força elétrica é 10 a 36 vezes maior do que a força gravitacional. É por isso que quando a gente está na primeira física, a gente fica estudando, né, a força de Newton, bota o Sol, força de Newton. Quando a gente vai para a parte da eletricidade, é engraçado, o professor não fala mais da força de Newton. Por que não? Porque, na verdade, a força de Newton da gravidade é muito menor que a força elétrica. Então, isso por quê? Porque aquela constante que eu mencionei na equação de Coulomb, pega o número e multiplica por 100 bilhões. Então, toda essa discussão, a gente tem que dentro do átomo, a gente esquece a força gravitacional. Basta essa força elétrica que Tales de Mileto começou a estudar de uma maneira sistemática. Então, hoje nós sabemos que a origem, pelo menos parte, como a gente vai ver, das forças elétricas, ela está ligada a cargas elétricas, que são uma partículazinha que tem massa pequenininha, mas além da massa, ela tem uma outra característica, que é a carga elétrica. No entanto, existe a partícula subatômica, por exemplo, nêutron, que tem massa, mas não tem carga elétrica. Tá certo? Bom, então vamos falar agora do ponto, que é o magnetismo. O magnetismo, na verdade, né, a magnetita era conhecida pelos gregos, que é em inglês chamada lodestone, muito antes da era de Cristo. E era chamada de magnetita porque ela vem da magnésia. De novo, é atribuída a Tales de Mileto a primeira discussão sobre o magnetismo de maneira sistemática. De novo, o que é? Eu posso pensar que o que está aqui atrás, que é o nosso imãzinho da geladeira, é a minha magnetita. Ela vai, se junta aqui nesse objeto que tem ferro. E aí vai brincando. Certo? Então, se você pegar uma magnetita e botar objetos de metal perto dela, você vai ver que vai ficar cheio, né, somente de prego. No entanto, há uma sugestão na literatura de que em torno de 1000 a.C., a civilização Olmec, que pertence à Mesoamérica, é na região sul do México e a região central da América Latina. Eles já conheciam, tá? Um magneto que eles utilizavam, tá ok? Essa daqui, o Olmec, é a civilização mais antiga que a gente conhece na Mesoamérica. Então, alguns fatos importantes relativos a essa tal força magnética. No século IV a.C., os chineses, ou o escrito chinês, já mencionam as pedras-ímãs. Eles usavam para adivinhação. Eles usavam as pedras-ímãs para saber como posicionar a sua casa para receber os melhores fluidos. Então, nessa época, não era a navegação, era a parte, na verdade, né? Eles começam em 200 a.C. como dispositivo de adivinhação. Certo? A partir de 1040 depois de Cristo, olha, o tempo passou. Os chineses começam a usar, né, uma bússola militar na sua navegação. Mas só começam a usar na navegação marítima em 1100. E como é que eles usam? Olha, se você pegar qualquer um dos seus, né, isso aqui é uma bússola, mas é uma bússolazinha que não é tridimensional, né? Alguns carros têm até uma bússola tridimensional. Onde você parar, ela vai estar sempre apontando qual é a direção norte. Eu ando, ele vai se modificar de forma a continuar
a apontar a direção norte. E se eu sei, em relação à minha bússola, a direção norte, eu faço um certo ângulo com essa direção, eu vou botar o meu navio andando naquela direção. E essa bússola, na verdade, sabia que ela funciona assim. Por quê? Mas ela funciona assim. Isso é tecnologia. Eu não preciso necessariamente saber por que ela funciona assim. Ela funciona. E aí, nota, você começa o 4º século a.C., 206, em 1110, eles começam a navegação marítima, e para nós no Brasil certamente é muito importante a navegação marítima. É quando a bússola chega na Europa em torno de 1190 depois de Cristo. Então você tem os portugueses como os grandes navegadores. E qual é a vantagem da bússola? Porque antes você usava para fazer uma navegação, você tinha que se orientar pelas estrelas. E se tivesse chovendo, cadê as estrelas? Se tivesse um tempo feio, cheio de nuvens, cadê as estrelas? Então, com a bússola, você já não precisa, e aparece então o período das navegações marítimas, nos quais os portugueses foram extremamente importantes, inclusive chegando ao Brasil, tá certo? E só nota que se começa a usar a partir de 206 a.C. Só em 1600, ou seja, aproximadamente 1800 anos depois, vai se descobrir por que a bússola funciona assim. Gilbert é que vai dizer que ele é considerado o pai do magnetismo. A Terra é um grande ímã. A Terra é um grande ímã, então a minha bússola vai se orientar com o campo magnético da Terra, apontando sempre na direção norte. E observação, o polo magnético não é igual ao polo geométrico do polo norte e do polo sul. Ok? Então nota que eles usam a bússola durante 1800 anos, sem saber por que ela funciona. Então sabe que ela funciona. Isso é tecnologia. Como é que são as forças magnéticas? Imagina como se isso aqui fosse um imãzinho. Nota que as forças magnéticas, elas não começam em nenhum ponto. São linhas fechadas. São linhas que começam aqui, vem, mas não tem um ponto do qual você começa a sair. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, imagina o seguinte: quando você abre a água da sua torneira, a partir da boca da torneira está saindo a água. Então eu tenho um ponto a partir do qual a água sai. É como se eu estivesse criando a água a partir dali. Mas eu tenho um ralo para onde a água vai. Então é como se eu tivesse algo que cria e algo que faz desaparecer. No caso das linhas magnéticas, elas são linhas fechadas. Ela não começa em lugar nenhum, ela não termina em lugar nenhum. Eu tenho a atração de polos distintos do meu ímã. Eu tenho também a repulsão, como nós também tínhamos atração e repulsão na parte elétrica. Então, para vocês, o que eu estou falando é, as linhas elétricas começam em algum ponto, nas cargas positivas, e terminam onde? Nas cargas negativas. Então, é um ponto onde elas são criadas e um ponto em que elas são terminadas. No entanto, as linhas magnéticas, elas se fecham sobre elas mesmas. Isso faz uma grande diferença quando eu vou descrever um fenômeno. Então, qual é a origem dessa força magnética? A gente já viu que a origem da força elétrica são os polos. E aí vem a ótica, que eu falei que eram 3 ciências diferentes: a eletricidade, a ótica e o magnetismo. A ótica, mais ou menos, também antes de Cristo, Euclides, ele sabia que a luz se propagava em linha reta. E ele formulou a lei da reflexão. Se eu tenho uma luz que bate e ela é refletida, o ângulo que ele faz para a normal é a mesma que a refletida faz para a normal. Então essa é chamada lei de reflexão. Tem uma outra brincadeirinha, você pode brincar com o seu priminho, que é pequenininho, ainda não conhece a lei de refração. Você bota um copo d'água, bota aqui o lápis, você diz, quebrou, quebrou o lápis. Porque quando você olha, parece que o lápis quebrou. Mas o lápis não quebrou, você puxa o lápis inteiro. Você diz, agora eu vou fazer mágica, eu vou quebrar o lápis, bota dentro da água. Tá? Bom, na verdade, o que acontece?
que nós vemos são raios de luz. É o raio de luz que chega na minha vista que o cérebro remonta e faz a imagem. O que nós temos aqui é a lei de refração. Quando ele passa da água para ar, a velocidade da luz muda. É uma pequena variação. O que corresponde à luz que vinha nessa direção, ela vem e muda. Ela vem e muda. Mas o meu olho não sabe disso. O meu olho faz como se ela tivesse vindo desse ponto, esse prolongamento. E é isso que faz com que você tenha a sensação óptica de que ele está quebrado. O índio sabe disso. Tanto que o índio, quando ia pescar, né, ele tinha seu arpão, ele não joga o arpão na direção que ele vê o peixe, porque ele sabe que tem uma refração. Ele sabe que onde ele vê o peixe não está. Por quê? Porque ele está vendo o peixe aqui, mas o peixe, ó, de verdade está aqui. Então isso era a ótica geométrica que nós sabíamos. A luz é uma onda ou é uma partícula? Bom, certamente, Gassendi no século XVII dizia não, é uma partícula. E certamente um dos maiores defensores, Isaac Newton, nosso grande Isaac Newton, ele dizia não, a luz, as propriedades, é uma partícula. No entanto, vários outros, é interessante que você procura vários erros na palestra e não encontra, mas vai olhando e vai descobrindo. Isso aqui é azul. Huygens, ele dizia não, isso é uma onda. E como é que eu vou saber que isso é uma onda? A ideia é o seguinte, você manda a luz, pega dois furinhos, e quando você vê a luz que está projetada, ela vai ser assim, vermelha, preta. Por quê? Porque vai haver uma interferência negativa e a onda que está, né? A onda que eu tenho em cima com a onda aqui embaixo, quando eu somo, ó, elas se cancelam. É como a onda do mar. Se você olhar a onda do mar, ela vem. Tem um momento que parece uma bonança. Parece que está tudo absolutamente sem nada. Passa, continua a onda. Por quê? Houve uma interferência. Vamos só desligar aqui. Deixa eu mostrar para vocês essa experiênciazinha aqui, ó. Aí. Dá para desligar isso aí? Veja só o seguinte, isso aqui é um laser. Um laser vermelho, tá? Ele é simplesmente um pontinho. Aqui, um pontinho do meu laser. Eu vou pegar o laser e na frente dele eu vou botar duas fendas. Por que duas fendas? Exatamente duas fendas como Thomas Young fez a experiência. Essa experiência pode ser feita com laser, pode ser feita com a água, tá? Porque é tudo onda. Aí você bota duas fendazinhas. Então o que eu vou fazer, que um colega, o Paulo Ascioli, professor da Universidade Federal Fluminense, me deu de presente, ou seja, ele me emprestou, nunca mais foi devolvido, certo? Então, nota que eu tenho essa fenda aqui, que é o meu laser. Está ali, meu pontinho. Vou fazer ela passar, porque a gente chama duas fendas paralelas. Veja só o que acontece. Olha só. Olha a luz como é que ficou. É que aqui ele não tem. Olha que eu pego essa minha luz e ela larga. Olha aqui. Então veja só o seguinte, olha só pessoal. Se eu tirar a fenda, eu tenho um pontinho concentrado. Colocando agora as duas fendas como propõe, talvez da... O vídeo pega. Hã? A câmera pega. A câmera pega? Veja só o seguinte. Nota que quando eu coloco as duas fendas, aquele pontinho, que era o único pontinho, ele se alarga. É que não dá para você, depois a gente poderia vir aqui para ver. Você vai ver que começa a aparecer, deixa eu ver se eu ficando aqui,
Nota que eu tenho algo muito vermelho aqui e eu tenho algo que é um vermelho bem mais clarinho aqui. Esses efeitos são esses efeitos de interferência que Huygens propôs, que Thomas Young consegue na experiência dele. Ok? Então, na verdade, o fato de eu ter duas luzes, se a luz é uma onda, quando elas vão passar por duas fendas aqui, ok? Elas fazem um efeito de interferência. Esse efeito de interferência, a luz, ela se espalha e eu passo a ter pontos onde está vermelho, preto, um pouquinho de vermelho e assim vai. Então, essa experiência de Thomas Young fez com que as pessoas, na verdade, começassem a achar que a luz é uma onda. Certo? Bom, nós não vamos mencionar isso aqui, mas a mecânica quântica mostra que a luz é onda, mas ela também é partícula. Então, os dois, tanto Newton quanto Huygens, estavam certos. Bom, qual a explicação correta para a luz? E aí vamos entrar no segundo item, que é a tecnologia. A tecnologia, ela é a base da Revolução Industrial. Alguns começam em 1760, uns até 820, 840, mas tudo começa com a indústria têxtil. Há uma mudança de proposta. Antigamente, as casas eram confeccionadas nas casas. Cada casa era capaz de fazer aquilo que ia consumir. Quando chega a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, elas passam a ser fabricadas em fábricas. Então você deixa de ter a confecção na casa e passa a ser produzidas em massa a partir da invenção de máquinas. A primeira máquina é de 1764, de Hargreaves, em que ele consegue montar uma máquina, nota, toda em madeira, para produzir vários carretéis de linha ao mesmo tempo. Então ele começa a produção em massa. Em 1780, Cartwright ele mecaniza a tecelagem. Ele começa a fazer processos, né? Aqui é uma foto da máquina dele. Ele começa a mecanizar. Mas nota que tudo ainda é no manual, algumas vezes usando madeira para montar as máquinas. Só que para o desenvolvimento da Revolução Industrial, é muito importante que você tenha equipamentos resistentes. Se você olhar em torno de você, tudo é feito de ferro, de aço, de alumínio, tá ok? Então você tem o desenvolvimento de equipamentos que são mais fortes, que vêm através da indústria do ferro fundido, a produção do aço, mas em grandes quantidades. Se você olhar, por exemplo, esse desenvolvimento tecnológico, até a maneira de fazer casas e edifícios é diferente. Se você vai olhar, por exemplo, uma igreja da Idade Média, ela é feita com uns pedaços, né, de pedras enormes, para você conseguir fazer coisas muito grandes. À medida que você passa a ter o ferro, a ter o aço, você começa a ter prédios usando esses novos materiais. É o aço. Mas para expandir a produção, você precisa de mais. Você precisa de tecnologia usando a máquina a vapor. Então a utilização da máquina a vapor começa em 1712, em que foi usada a primeira máquina para tirar água das minas. Robert Fulton, que é um americano, ele conseguiu construir o que muitos chamavam de a maluquice de Fulton, que era um barco a vapor. Porque antigamente, para você ir às grandes navegações, era no muque, era na vela, você dependeria do vento, certo? Mas era chamada maluquice de Fulton. Em 1800 é construída a primeira locomotiva usando, na verdade, vapor. Só em 1830, na Inglaterra, aparece a primeira linha comercial. Então, com isso, você começa a expandir essa produção. Essa produção que é feita nas fábricas, elas precisam ser expandidas, elas precisam ser vendidas, elas precisam ir a outros continentes através, né, da máquina a vapor. Mas
precisava de muito mais. E aí, mais ou menos, termina a primeira fase da Revolução Industrial. É a tecnologia. Você pega o que se conhece e começa a aplicar. Não necessariamente você sabe por que funciona. O importante é que funciona. Bom, então vamos começar a explicar os fenômenos elétricos e magnéticos. Lembrando, bom, o Thales errou dizendo que o átomo baratritado e a pedra-ímã eram o mesmo tipo de fenômeno magnético. Não era. Mas vamos combinar, ele já começou a trazer isso para a nossa discussão. São 600 anos antes de Cristo. Gilbert corrigiu e disse não. O âmbar que eu atrito com a pele de gato é eletricidade estática. A minha magnetita, a pedra-ímã, é magnetismo. É a origem da eletricidade e magnetismo. São forças que eles diziam diferente. Será que são origens diferentes? E aí tem a aula de Christian Ørsted na Universidade de Copenhague. Durante muito tempo ele procurava isso. A montagem está feita, mas não dá para vocês verem. Então depois a gente faz uma rodinha e eu mostro. Qual é a ideia? Você tem que a sua bússola, ela sempre vai apontar no Polo Norte, a não ser que você trapaceie e bota um imãzinho do lado. Certo? Está aqui a minha bússolazinha. O que ele fez? Então, até então, a gente achava que magnetismo é magnetismo, eletricidade é eletricidade. E aí, ele estava numa aula em 21 de abril de 1821 e deixou a bússola aqui embaixo, paralela aqui ao fio, deixou passar uma corrente elétrica. Eram elétrons, agora nós sabemos que são elétrons, era uma corrente elétrica no fio. E a bússola, que estava numa certa direção, pumba, ela girou. Então, ao girar, ela está dizendo, o campo magnético total que eu vejo é esse aqui, não mais esse. Porque ela sempre se alinha no campo magnético total. Com isso, ele estava mostrando que uma corrente elétrica gerava campo magnético. Esses fenômenos não eram fenômenos completamente separados. Quando você desliga, a gente vai ver isso, a sua bússola volta para a mesma posição. Você liga, ela gira. Você desliga, ela volta. Muda de posição da bússola. O que ela roda é diferente, depende da posição. Então, a conclusão dele é que uma corrente elétrica produz um campo magnético. E é um campo magnético que corresponde a essa linhazinha em torno do fio onde está passando a minha corrente. Com isso eu estou dizendo que correntes elétricas são fontes do meu campo magnético. Mas fonte de que maneira? Cria. Ela não começa em nenhum ponto. Ela só é responsável. Tá ok? Então, corrente elétrica em movimento cria um campo magnético. Mas ele dizia que era assim. Só que a gente precisa de uma equação matemática para descrever. Para eu poder descrever, eu preciso de uma equação matemática. Aí entra André-Marie Ampère, alguns anos depois, e ele vai estudar isso e ele consegue uma equação. A equação é essa daí. Como ninguém gosta de equação, a gente faz ela desaparecer. Mas ela existe. Tá certo? Então ele escreve uma equação para descrever como é que eu crio, qual é o campo magnético que eu crio a partir da minha corrente elétrica. E a partir dele, nós descobrimos o seguinte: se eu tenho dois fios com as correntes andando no mesmo sentido, eles se atraem através de forças magnéticas. Se eu tenho uma corrente subindo e uma corrente descendo, eles querem se empurrar. Então, de novo aparece a repulsão e a atração. E aí a gente descobre. O segundo que foi muito importante. Então nota que o que era absolutamente independente, desde 1600, com Gilbert, que é eletricidade e eletricidade, magnetismo e magnetismo, com Ørsted e Ampère, a gente já diz assim, bem, não é bem assim. Para eu gerar campos magnéticos, além das tais pedras-ímãs, além da Terra, eu posso gerar campos magnéticos a partir de correntes que estão andando através dos meus fios metálicos. E esse senhor, senhor Faraday, é considerado certamente um dos maiores descobridores de todos os tempos. Tá? Rutherford também é um dos grandes da física experimental e ele acha que ele é um dos maiores. E nós podemos ver como seria o nosso mundo sem Faraday. Foi ontem.
Ontem nós não tínhamos corrente elétrica, nós não tínhamos geradores funcionando. Aquele é o mundo sem Faraday. Tá certo? Nós não tivemos a palestra porque se nós tivéssemos antes de Faraday. E aí Faraday, ele teve pouca educação formal, ele conhecia só a matemática básica. Mas mesmo conhecendo só a matemática básica, ele fez uma revolução tecnológica. Ele foi um dos homens que fez a maior aplicação tecnológica em termos de eletricidade. E aí o que ele dizia? Como ele não sabia muita matemática, ele tinha que entender da sua maneira. E aí ele começa a falar de campos elétricos, campos magnéticos. Observe o seguinte, quando a gente estuda a primeira física, eu tenho meu carrinho andando numa trajetória. Newton me diz o seguinte, se eu souber a posição do meu carrinho, quem é o meu x? É onde está o meu carrinho. Esse é componente x, y e z. Preciso saber da velocidade. Está aqui o vetor velocidade, é x, é y, é z. Mas x é onde está o meu carrinho. Então, x é a posição do objeto onde eu estou. Agora, para Faraday ele diz o seguinte, eu penso num mundo cheio dessas linhas de campo elétrico, cheios de linhas de campo magnético. O meu x, aqui são duas partículas, uma negativa, não, isso é positiva, e aí, isso quer dizer o seguinte, eu tenho um campo elétrico que as duas criam nesse ponto. Então, o x aqui é para dizer em que ponto do espaço eu estou. Se eu estiver aqui no meio, eu vou sentir um empurrão diferente desse outro aqui, porque o campo elétrico neste ponto é diferente desse campo elétrico aqui. Então ele pensa tudo através de linhas, como linhas que se empurram, linhas que se puxam. Ora, no caso do campo magnético, eu tenho uma espira. O que é uma espira? É simplesmente um circuitinho, né, que eu tenho com um fio metálico. Quando eu passo corrente, crio o campo magnético. Aqui minhas linhas, aqui estão as linhas do campo magnético. De novo, o que é o x para mim? É um ponto do espaço. Onde é que eu estou? Tá certo? Se eu for para lá, o que é que eu sinto? É isso que ela quer dizer. E a lei de indução de Faraday é o que nós usamos até hoje nos nossos carros. Ninguém vê o seu carro para andar ligado numa tomada. Você precisa ter corrente elétrica ali dentro. Isso é feito através da lei de indução de Faraday. Foi Faraday quem fez o primeiro, né, motor. Então, o que ele diz é o seguinte, eu tenho dois ímãs, eu tenho um circuitinho, eu tenho um fio aqui. Na medida que o número dessas linhas que passam no meu circuito varia, eu crio campo elétrico. Se eu crio campo elétrico, eu crio corrente. Então, antes a gente tinha mostrado que corrente elétrica cria magnetismo. Agora, eu estou dizendo que a mudança de número de linhas que mudam aqui, porque eu estou fazendo o meu circuitinho rodar, à medida que muda o número de linhas, eu gero um campo elétrico. Então, a gente está mostrando que, na verdade, um é responsável pelo outro. Tá certo? Isso aí, na verdade, foi proposto por Faraday. Faraday, de novo, ele não escreveu nenhuma equação e tem sempre aquelas histórias. Em 1850, Gladstone, que viria a ser 4 vezes primeiro-ministro britânico, ele pergunta a Faraday por que eletricidade é importante. A resposta de Faraday é interessante. Um dia, o senhor vai poder cobrar imposto sobre ela. E todo mundo paga imposto sobre a eletricidade, sobre magnetismo, sobre tudo. Tá certo? Bom, e aqui está, ele usou a indução para construir o primeiro dínamo elétrico, né? Que é o início, o antecessor dos geradores de energia, dos motores elétricos. Mas ele não escreveu nenhuma equação matemática, certo? Ele mostrou que variação, mudança do número de linhas, que é o fluxo de campo magnético, cria campos elétricos. E aí continua a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, algum de nós vai imaginar, né? Quando você passa numa rua e não tem luz na rua, você fica bravo.
Então nós temos a iluminação elétrica das cidades. A eletricidade é fundamental a ponto de qualquer governante ter sempre que falar sobre a produção de energia elétrica para manter as fábricas funcionando, porque nós precisamos de corrente elétrica para fazer os nossos equipamentos funcionarem. A melhoria da nossa qualidade do dia a dia. Alguém já pensou em acordar um dia atrasado e está faltando luz? O rapaz não vai poder, eventualmente, fazer a barba, né? Se aquele dia você guardou para lavar sua roupa, também não vai poder ser usado. Se for um dia quente, esquece, não dá para fazer, né? Não tem ventilador. Quer apresentar palestra? Não pode, não tem energia elétrica. Então, se nós pensarmos nisso tudo, é a tecnologia que vem através da eletricidade, que através dos motores elétricos, e mostrando que a eletricidade e o magnetismo, eles também, um deriva para o outro. E aí começa a unificação de Maxwell. Maxwell é um físico matemático, mas ele era experimental também. Ele também fazia parte experimental, né? Ele era escocês, esse é James Clerk Maxwell. E muitas vezes eu vejo as pessoas achando horroroso as equações de Maxwell, muito difícil, e eu vejo alguém usando o celular. Ele não sabe que ele não teria celular sem Maxwell. Nós estamos usando a coisa mais teórica, que são as equações de Maxwell, no nosso dia a dia. Tá certo? Então, ele fez trabalhos em que ele se inspirou nos resultados de Ørsted e Ampère, especialmente no trabalho de Faraday, porque os dois eram da Royal Society. Só que Faraday era muito mais antigo do que Maxwell. Então, em 1855, Maxwell escreveu o primeiro artigo falando, usando uma linguagem matemática, das forças, das linhas que Faraday explicava, né? Os fenômenos elétrico e magnético. Então, e é interessante porque ele manda um trabalho para Faraday e Faraday gosta do trabalho dele. Em 1864 ele escreve um novo trabalho com 20 equações, com 20 incógnitas, e ainda não era na forma que hoje nós chamamos de equações de Maxwell. Eram equações para explicar como é que a coisa vai mudando ponto a ponto. Isso são equações diferenciais. O que vai mudando ponto a ponto. Só que são trabalhos muito matemáticos. E não foi óbvio, desde o primeiro momento, que a comunidade aceitasse que todos os fenômenos elétricos e magnéticos pudessem ser descritos pelas equações de Maxwell. Bom, essas são as equações de Maxwell, e esse aqui, ele teve que pegar a lei de Ampère e corrigir uma coisinha mais, chamada, né, lei de deslocamento. Mas esse é o dragão, né, que todo aluno de física tem pavor quando vai resolver. Mas é esse dragão que faz com que em 1962, ele descobre que esse dragão aqui, ele tem como consequência ondas que se propagam. Ora, essas ondas têm uma velocidade, tanto elétrica como magnética, variando, e a onda vai se propagando. Ele descobriu que essa velocidade era muito próxima da velocidade da luz que já tinha sido medida. Certo? Então, se é igual à velocidade da luz, ele começa a dizer, veja, eletricidade, magnetismo eu já unifiquei, e a luz são três aspectos do mesmo fenômeno, porque a luz é uma onda eletromagnética. E aí aparece Hertz, né, que é um teórico experimental, foi um físico alemão, morreu extremamente jovem, né? Em 1879, Helmholtz sugeriu como tese de doutorado ele testar a teoria eletromagnética de Maxwell, certo? Que em 65 previa a existência das ondas eletromagnéticas. Bom, ele fez a montagem, em 8 anos após a morte de Maxwell, ele realmente verificou, né, a velocidade das ondas previstas por Maxwell, são chamadas de ondas hertzianas, são ondas de rádio. O comprimento de onda dela era mais ou menos 9,6 metros, e a velocidade dela era a velocidade da luz. Certo? Então, a velocidade é igual à velocidade da luz. Isso aqui é uma montagem, é uma foto da montagem que ele fez. E aí perguntaram para ele quais são as consequências das suas descobertas.
em dizer que aquilo que ele descobriu não teria nenhuma consequência. Rádio, ondas hertzianas, ondas eletromagnéticas. Rádio, né? Aí esse é o rádio da época da minha avó, esse é o rádio da minha época, só faltou eu botar um iPhone, um iPod, um Smart, para mostrar como é o mundo de hoje. Essa era a televisão da minha época, né? Como é que nós fazíamos? A maneira que você ver televisão era até diferente, porque para você trocar de canal, você vinha no seletor e trocava de canal. Como nós fazemos hoje? Todo mundo sentado, pulando de um canal para outro. Pá, 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 pá. Por que nós podemos fazer isso? São ondas eletromagnéticas que a sua antena pega e você está vendo televisão. São ondas eletromagnéticas que você emite no seu aparelhinho para trocar de sinal, aumentar o volume, melhorar o brilho. São ondas eletromagnéticas. Comunicações, em 70, um pouquinho antes, nós podemos falar com o mundo através, né, de satélites. Então você podia fazer uma ligação internacional, não usava mais os cabos que vinha por baixo. Bom, hoje ninguém mais quase tem telefone que tem fio, porque você quer bater papo. Então, telefone sem fio, ondas eletromagnéticas. Se você olhar cada um dos seus telefones, ele tem uma frequência em que ele emite para a sua base, para duas pessoas não ouvirem a mesma conversa. Ondas eletromagnéticas. Bom, nós temos, né, celular, telefone no bolso, ondas eletromagnéticas. Computadores. Hoje tudo é wireless, né? Você vai ter agora um mouse sem fio, porque ele está emitindo onda eletromagnética. A Apple, há muito tempo que ela usa aqui teclado, não tem fio, ondas eletromagnéticas. E quem entra, quando eu entro em algum motel, a primeira pergunta é a senha do wireless. Porque você sabe que todo lugar tem wireless. Você vai botar seu computador, ele vai pegar a rede, ondas eletromagnéticas. Você vai viajar, você usa o seu GPS para localizar, ondas eletromagnéticas. Carro hoje, você vai fechar seu carro, ondas eletromagnéticas, certo? Antigamente, você tinha, né, que o microfone tinha fio, as pessoas viviam, né, dando os tropeços de fio. Hoje, você vai olhar, ondas eletromagnéticas. Você pega ali na base, ela vai emitir. Você, aqui o carinha vai falar alguma coisa, ele bota o microfonezinho e tem equipamento aqui atrás, que ele vai emitir, para onde ele vai ter que receber. Ó, a anteninha. Receber a onda eletromagnética. Dentro do micro-ondas, ondas, micro-ondas, ondas eletromagnéticas. Bom, eu tenho que agradecer, por exemplo, ao Márcio pelo que eu estou fazendo aqui. Isso aqui, nota, eu não chego no meu computador e vou passando, slide por slide, onda eletromagnética. Também eu posso agradecer ao Márcio, porque eu posso saber que aqui o meu laser é uma onda eletromagnética, certo? Então está aqui o aparelhinho que eu uso. Bom, mesmo sem saber, a gente deve agradecer todo dia ao Sr. Márcio pela qualidade de vida que nós temos. É uma tecnologia que vai se aprimorando. Então, as aplicações da teoria eletromagnética, elas são limitadas. A tecnologia, ela depende da nossa criatividade. O que você vai fazer é a sua criatividade. As ondas eletromagnéticas, elas vêm daquelas 4 equações de Maxwell, que todo aluno de física considera um dragão vermelho, certo? Dragão da sua vida, resolver equações de Maxwell. E aí, só nos resta agradecer ao Sr. Maxwell. Gente, essa é a palestra. Muito obrigado. Talvez a gente pudesse fazer é mostrar como é que funciona essa brincadeirinha, né? Aqui, ó. É facinho, facinho. Vamos ligar só aqui. Tereza, Eu acho que é... Tereza,
se for estimar, né, quanto de dinheiro movimenta isso aí, né? Faraday estava certo, né? Quanto cada país não vai ganhar em termos de impostos, produtos, né? nas fábricas, nos transportes e tudo. Então, imagine o seguinte, onde nós ficamos completamente apavorados quando não conseguimos usar, né, o espaço para dar palestra, porque faltou o quê? A corrente elétrica. A corrente elétrica falta, né? É uma coisa que, quando diz assim, faltou luz, pô, se o cara mora no 10º andar, tá lascado. Então, a gente não nota o quanto a nossa vida ela é permeada pela tecnologia. E essa tecnologia, muitas vezes, ela vem, tá, de equações que parecem loucas, teóricas. Para que esse cara está estudando isso? Aquele cara que estudou as equações de Maxwell, aquele cara que corrigiu Ampère, né, altamente teórico, Maxwell não imaginou o que ia sair. Mas se usa através da tecnologia. Então, muitas vezes você nem sabe explicar por que funciona, por que a bússola aponta sempre para o norte. Não importa. Você vai usar a bússola que aponta para o norte. Um dia alguém vai explicar. Isso é tecnologia. Então não tem como você pensar em melhorar a tecnologia se você não tiver ciência básica. Não há como você, tá, ter apenas uma das pernas, tecnologia ou ciência básica. Não. A ciência básica, muitas vezes, ela não consegue responder para que serve isso. Mas outras vezes o que você tem é que aquilo que vem da ciência básica, você daqui a pouco, você está aplicando e hoje o céu é o limite. Tá certo? E uma coisa extremamente importante, cada um de nós tem que entender que aquilo que está à disposição é a nossa criatividade que faz fazer aparecer novas aplicações. Nota, quando perguntam, né, a Hertz para que serve o trabalho dele, ele diz, eu acho que para nada. Certo? Então, o cientista da ciência básica, ele não necessariamente é aquele que tem consciência do como vai ser a aplicação do que ele descobre. E não há ninguém mais importante ou menos importante. Conseguiu? Ali está melhor, né? Dá para ver. Entendeu? Então, na verdade, eu acho muito interessante porque a gente olha a física, né? Como olha a física assim, não, mas é uma coisa difícil. Como é que eu vou encontrar soluções de equação de Maxwell quando faz eletromagnetismo? Fica todo mundo apavorado, né? Pois é, nós, na verdade, utilizamos as soluções das equações de Maxwell no nosso dia a dia. Toda vez que você pega seu celular, vem uma ondinha, vem uma ondinha, é o Maxwell. Tá certo? Tudo, na verdade, está ligado a um desenvolvimento tecnológico. Então, não tem como um país que queira ser um país importante, ele dizer que ele só pode aplicar em tecnologia. Ele tem que aplicar em tecnologia para melhorar a qualidade de vida do seu povo, mas ele tem que aplicar na ciência básica, porque é dela que vem o novo, aquilo que vai ser o amanhã. Tá certo? Então, eu quando dava palestra, observava assim, né? Todo mundo com o celular, eu dizia assim, ninguém sabe que Maxwell que é responsável por isso. Um dia eu vou falar. Então essa, na verdade, é o mote. Porque certamente, ele é altamente teórico, na verdade, o desenvolvimento que ele fez não é dessa maneira que eu falei, né? Historicamente tem uma outra evolução, mas as consequências que tem das equações dele, o céu é o limite. Tá certo? Então, se vocês derem uma olhadinha lá, você vai ver os efeitos de interferência. Quando ele vai voltar para a mesma posição. Ó, se você botar aqui, longitudinalmente, ó,
reflexão dela é menor. Ó. Se você colocar aqui, que já está mais longe, o efeito vai ser menor, ó. Um pouquinho. Então a gente vê que, na verdade, essa corrente que está passando, ela está gerando um campo magnético, porque a bússola, ela sempre fica alinhada com o campo magnético naquela posição. Então, essa é uma experiência, a primeira vez em que você vai mostrar que a eletricidade tem influência no magnetismo. Aí depois demonstra que o magnetismo também influencia a eletricidade. E aí você tem um mundo que, na verdade, o elétrico e o magnético são diferentes aspectos de uma mesma fase, que é o eletromagnetismo. Tá? Então, isso aqui não dava para montar. Eu sou teórica. Foi uma enorme evolução conseguir fazer uma montagem experimental. Era isso aí, gente. Obrigada. Obrigado, Tereza.